E aí pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai falar sobre o algoritmo de Euclides. Vamos ver o que é isso. Como que a gente faz para determinar o MDC de dois números grandes? Quando a gente tem dois números pequenos, tipo 24 e 16, a gente sabe de um método que a gente vê lá no ensino fundamental, que a gente decompõe esses dois números em fatores primos, né? A gente decompõe o 24 e o 16 em fatores primos. Daí, a gente pega o menor desses fatores primos de cada um. Aqui no caso, o menor entre esses dois é o 2 elevado ao cubo, e o menor entre esses dois é o 3 elevado a zero. E a gente multiplica esses dois, né? Então, a gente chega com o MDC de 24 e 16, nesse caso, é igual a 8. Mas se, por exemplo, a gente quiser determinar o MDC de 1128 e 336, ia dar muito trabalho esse método, né? Então, a gente vai ver um outro método que vai simplificar a nossa vida. Mas primeiro, vamos ver esse lema 1 aqui. O que ele fala? Ele fala, sejam A e B inteiros e B diferente de zero, e sejam Q e R o quociente e o resto da divisão de A por B, então os divisores de A e B é igual aos divisores de B e R, certo? Então a gente tem também, consequentemente, que o MDC de A e B é igual ao MDC de B e R. Vamos demonstrar esse lema então. Primeiro a gente tem que observar que a gente pode escrever a divisão de A por B dessa forma, né? A é igual a BQ mais R, Q é quociente, R resto. Vamos provar que o conjunto de divisores de A e B está contido dentro do conjunto de divisores de B e R. Por quê? Porque a gente tem uma igualdade de conjunto aqui. Então a gente tem que provar que um está contido dentro do outro, certo? A gente prova que os divisores de A e B estão contidos nos divisores de B e R e o contrário também. Então, vamos aqui, ó. Seja x pertencente aos divisores de A e B. Então, obviamente, o x divide o A, né? E o x divide o B. Vamos observar também que a gente pode escrever o R dessa forma, né? O R é igual a menos BQ, rearranjando essa equação aqui. Então, a gente viu que o x divide o A. Se o x divide o B, ele divide também qualquer múltiplo de B, né? Então, obviamente, o x vai dividir esse termo aqui. Mas o que é esse termo? R. Então, o x divide R. Logo, o x também pertence aos divisores de B e R. Portanto, assim a gente prova que os divisores de A e B estão contidos dentro dos divisores de B e R. Agora vamos provar a inclusão contrária. Seja aqui, ó, y pertencente aos divisores de B e R. Faltou um D aqui, né? Então, obviamente o y divide o B e o y divide o R. Mas o A a gente pode escrever dessa forma, igual a gente viu lá em cima, A igual a BQ mais R. E o y divide qualquer múltiplo de B, né? E o y divide R. Então, o y vai dividir A. Logo, o y pertence aos divisores de A e B. Portanto, o conjunto de divisores de B e R também está contido dentro dos divisores de A e B. Logo, assim a gente conclui que esses dois conjuntos são iguais, certo? Vamos ver o que é o algoritmo de Euclides então. O algoritmo de Euclides consiste em realizar uma série de divisões inteiras até que encontremos um resto igual a zero. Assim, um MDC vai ser igual ao divisor da última divisão. Deixa eu pegar a caneta aqui. Como assim? Vamos ver isso na prática. Se a gente tem uma divisão de A por B, a gente vai gerar um resto R1 e um quociente Q1 nessa primeira divisão, certo? Aí para a próxima divisão, a gente vai dividir o B pelo R1, certo? Assim, a gente tem a nossa segunda divisão, que como eu disse, vai ser o B dividido pelo R1. Isso vai gerar um resto 2 e um quociente 2. Para a próxima divisão, a gente vai pegar o nosso R1 e vai dividir por R2. Que é o que está aqui, né?
R1 dividido por R2. Isso vai gerar um R3 e um quociente 3. E a gente vai fazendo isso até a gente conseguir um resto igual a zero. Então aqui a gente tem o Rn-2 dividido por um Rn-1, gerando um resto igual a zero e um quociente n. Então a gente pode concluir que nosso MDC é igual a Rn-1, certo? Vamos ver um exemplo. Vamos pegar aqueles números lá que a gente viu no começo, 1128, 336. A gente pode fazer a divisão aqui e a gente vai resultar subtraindo aqui em 120, certo? E o quociente 3 resta 120. Agora a gente vai pegar o nosso B aqui no caso e dividir pelo nosso resto. Então, nessa próxima, a gente tem 336 dividido por 120. Isso vai gerar um resto 96, né? Agora a gente pega o 120 e divide por 96. Vamos fazer de cá. Isso vai gerar um resto 24. Agora a gente pega o 96 e divide por 24. Finalmente isso gerou um resto igual a zero, né? Então a gente pode afirmar que nosso MDC vai ser o 24. Então logo a gente conclui que o MDC de 1128 e 336 é igual a 24. E a gente pode usar esse método sempre, que vai dar certo, dessa mesma forma. A gente também pode usar o algoritmo de Euclides para determinar os inteiros R e S, né? Nas condições do teorema de Bezout. O que é o teorema de Bezout? A gente viu aí em alguma aula para trás de MDC. Na primeira aula de MDC, se eu não me engano. Então vamos ver como que isso funciona. A gente pode escrever as divisões do exemplo anterior da seguinte forma. O 1128 a gente viu que é 3 vezes 336 mais 120. O 336 é 2 vezes 120 mais 96. O 120 é 96 mais 24. E o 24, que é o nosso MDC, a gente tem que ele é da forma R vezes 1128 mais S vezes 336. A gente quer saber quais são esses números R e S. Só para deixar claro, isso daqui no caso é o quociente, isso é o resto da divisão. Em todo caso aqui, quociente e resto. Certo? Então, vamos passar para frente. Essa primeira equação aqui, a gente pode isolar o 120 nela e chegar aqui em 1128 mais menos 3 vezes 336. Passando para debaixo, a gente pode isolar o 96, né? E substituir o 120 nessa equação. Coloquei de outra cor aqui, na cor do 120 lá em cima. Então a gente vai ter 336 menos 2 vezes 1128 mais menos 3 vezes 336. E resulta que o nosso 96 vai ser igual a isso daqui, ó. Certo? Agora a gente pode substituir esses valores na equação de baixo. Na equação de baixo eu isolei o 24, né? E passei 96 para lá. Então, a gente pode substituir o 120 nessa equação, que vai ser esse valor aqui, que a gente achou lá em cima, né? Aqui em vermelho. E substituir o 96, que a gente achou em verde ali em cima. E resolvendo isso tudo, a gente chega que o 24 é igual a 3 vezes 1128 mais menos 10 vezes 336. E o que é isso? O 3 e o menos 10 é justamente o R e o S que a gente queria encontrar. Então, a gente afirma que o R é igual a 3 e o S é menos 10 nessas condições. Certo? Então, isso foi um exemplo de uma aplicação prática do algoritmo de Euclides. E por essa aula é só. Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida deixem aí no comentário. Então, até mais.